Antes de começar, já quero te pedir um favor cheio de propósito. Se esse conteúdo tocar seu coração, já curte, comenta, compartilha. Compartilha com outras pessoas que também querem contar uma história ou que gostam de uma boa história. Bem-vinda ao Sim, Ela Podcast. Aqui, pessoas contam as suas histórias de liberdade, escolhas conscientes e poder pessoal. Eu sou a Roberta Stock, mentora de planejamento de vida e liberdade financeira, e estou aqui para te lembrar que o caminho da realização começa por dentro. Respira fundo e vem com a gente. E hoje, quem vem com a gente é uma mulher especial. A gente vai falar sobre longevidade ativa, liberdade e escolhas com essa mulher inspiradora. Ela é advogada, modelo, escritora, pianista e outras coisas. E é dona de uma energia que contagia, uma verdadeira força da natureza. Seja muito bem-vinda, Célia Barreto. Roberta, que prazer estar aqui com você hoje e passar essas experiências que eu tive tão fantásticas desde sempre. A Célia, quando a gente se conheceu, eu conheci ela num recital e eu achei que ela fosse só pianista. O só foi com um pouquinho de sarcasmo. Eu queria te fazer umas perguntas, Célia. Pois não. Quando você olha para a tua história, o que mais te dá orgulho? Eu tenho orgulho dela inteira. Eu sou uma admiradora de mim mesma. Que delícia! Sempre. Me conta mais sobre isso. Desde o começo. Conta um pouquinho sobre isso. Eu fui uma criança que eu tive o prazer do universo me colocar numa família de pessoas que primavam pela sabedoria, pelos estudos, e de muito inteligentes. E Deus me deu também a sabedoria de saber olhar aqueles detalhes, sabe? E isso eu agradeço muito ao universo, porque já foi o meu começo, né? Eu caí num lugar que foi bom para mim. E depois, aos 7 anos, eu comecei a estudar piano. E quando eu me vi junto a Beethoven e a Chopin, aquelas forças ficaram em mim, ficaram gravadas. Aquela tenacidade, aquela fortaleza, aquelas paixões todas, né? Só que na faixa dos 7 anos, daí para frente até os 11, eu passei por um tempo que foi delicado para aquela criança Célia. Eu engordei muito, eu fiquei uma bola. Nossa! Então, eu era alvo de críticas, de brincadeiras, olha, bola, lá gorda, e até no colégio, né? Muitas vezes até a orientadora da fila falava, essa gorda aí, vai mais para a direita, né? Essa bola. Meu Deus. Mas eu nunca tive isso que eu vejo hoje, e que o que eu vejo hoje me impacta, porque eu nunca fui assim. Então, eu digo, que prazer que eu tive de não ter sido assim. Porque eu nunca tive esse tal de ver isso com revolta, como bullying, como chamam hoje. Aquilo, para mim, era a minha ponte para um futuro. Eu dizia, eu sei que eu estou assim, as pessoas falam assim, porque eu sou assim, eu estou assim. Só que eu vou ficar diferente. Você tinha essa maturidade? Tinha, eu fui uma criança adulta. Nossa. Eu não fui uma criança comum, eu era uma criança intelectual. O meu prazer era ser a primeira da classe no colégio, e era sempre, quase. E tirar medalhas, ser a primeira no conservatório, e ser escolhida nas audições. E aí, em relação à minha pessoa, eu dizia para mim, eu sei que um dia, eu estou assim, mas eu sei que um dia eu vou ser muito bonita. Meu Deus, Célia, eu tô aqui, você falou isso para mim, eu vou até quebrar o protocolo, porque eu tenho umas perguntas aqui para te fazer, só que eu quero pontuar uma coisa que, para mim, agora foi muito impactante. Você disse que foi uma criança adulta. Mas hoje, quando eu te conheci, né, a gente se conheceu aqui, eu vejo em você uma adulta muito jovem, muito leve, de uma leveza de uma criança, né? Porque você é assim, né? E aí, olhando para isso, a minha próxima pergunta você já respondeu. Se você sempre se sentiu livre para fazer as suas escolhas. E eu estou vendo que sim, porque você escolheu. Você falou agora uma coisa que foi incrível. Eu estou assim,
mas eu não fico assim. Você Isso. decide, né? Eu Fala um sempre pouquinho decidi. mais sobre isso. Então, quando eu estava com 11 anos, o pediatra aconselhou a minha mãe que me levasse a um médico endócrino, Dr. Paulo de Oliveira, que eu até hoje lembro com muito carinho, e o Dr. Paulo me passou um regime. Aquele regime, aquela criança seguiu à risca. Eu poderia estar em festas com brigadeiros, bolos e o que fosse, que eu não tocava em nada. E isso chamava a atenção das pessoas. As pessoas começavam a me admirar. Como é que ela não come nada? Uma criança, eu comia tudo, né? Eu comia, para você ter ideia, eu comia quase que um pão Pullman inteiro. Sozinha? No lanche. Meu Deus. Eu comia muito. E aí você decidiu E aí, falar, quando não como minha mãe mais. me levou ao regime, aquilo foi aonde eu queria estar. Segui à risca aquele regime de iniciativa própria, né, também. Uhum. E em 4 meses, mais ou menos, eu havia perdido todos aqueles quilos e eu era uma jovem garota de 11 para 12 anos, com 58 centímetros de cintura. Uau, olha Então, só. estava linda, sabe? E aí já podia usar shorts e ficava toda prosa, não é? E aí foi uma mudança muito grande. E essa mudança foi tão grande porque, como eu era muito gordinha, era muito tímida. Uhum. A timidez porque eu procurava me esconder por ser tão gordinha. E eu tinha irmãs que eram lindas, minha mãe era a mulher lindíssima, das mulheres mais lindas que eu conheci, e eu era aquela bolinha gorda, né? E de repente eu me vi igual a elas, né? Bonita. E continua até hoje dessa forma, né? Só que o tempo, eu precisei de um tempo para ir me adequando à nova Célia, não é? Entendi. E quando eu estava... Mas eu tive 2 propósitos principais na minha vida, que foram, talvez, a minha força motora da vida inteira. Primeiro foi esse que eu venci com o regime. Aquele regime eu nunca mudei. Eu Até passei a hoje. minha vida toda, aquilo não é regime, é uma forma de viver. Inclusive, a Célia escreveu um livro sobre Escrevi. isso, né? E Foi o teu primeiro, Célia? Não, o segundo livro. Foi o segundo o primeiro livro. foi um livro de poesias que eu fiz há muitos anos, Uhum. e que agora está Que até eu já li. reavivado, É. está reavivado em canções. Aliás, foi por conta desse livro Que nós nos encontramos. conhecemos. Mas esse regime, para mim, é a minha forma de viver. Eu não ultrapasso o meu limite. Aliás, eu não ultrapasso os meus limites em nada. Nos meus desafios, no que eu tenho que passar, eu sou uma pessoa assim, disciplinada, sabe, comigo. Eu me conheço. Eu acho interessante quando a pessoa diz, eu queria tanto me conhecer. Nossa, a coisa que eu mais conheci fui eu primeiro. Sério, que incrível. Você está falando isso, e aqui eu tô analisando, você fala, eu não passo os meus limites. Mas, pelo que eu já conheci um pouquinho da tua vida, quando a gente se conectou e você me contou, me dá uma impressão de que você sempre fez muita coisa, porque você é até hoje pianista, ainda atua como advogada, tem o teu escritório. Tenho o meu escritório. É escritora, teve uma vida, tem filhos, né? Você foi casada, tudo. Eu quero depois até falar sobre isso. Uhum. Mas se você olhar assim para toda essa tua história, que dá para perceber claramente que você sobreviveu a algumas coisas, né? Mediante esse teu bom humor, essa tua visão de que eu me conheço, eu sei qual é o meu limite, mas você não tem medo de caminhar por saber o teu limite. E muitas vezes, aliás, eu tenho meus limites quando eu tenho domínio do meu limite, porque muitas vezes a vida me deu circunstâncias que eu não tinha domínio sobre o limite. Eu passei situações assim terríveis, sabe, na vida, que não estavam no meu comando, a vida que me apresentou. E quando eu tenho essas situações que estão fora do meu comando, mas que são da vida,
estão junto a mim, estão me desafiando diretamente por alguma circunstância. O que é que eu faço? Eu aceito. Eu me concentro, eu vou para a minha força interna e não falo nada, não comento, não fico trocando ideia com ninguém. Eu posso passar anos assim, como já passei anos assim, concentrada. Meu Deus. Olha, é uma lição de vida para mim. Eu gosto muito, né, eu trabalho muito a minha longevidade. Eu comecei a fazer os meus 102 anos lá com 30 anos. Uhum. E quando eu vejo, assim, uma pessoa como você, com essa força de viver... Você pode falar pra gente... Não, vamos falar mais tarde quantos anos... No final, aí damos de surpresa. Vamos falar de surpresa quantos anos essa garotinha tem aqui. Você pode contar pra gente um dos momentos que mais te exigiram coragem para manter essa tua autonomia? Foi quando eu precisei mudar a minha vida pessoal. Porque aí vamos entrar no aspecto pessoal, não é? Eu sempre fui muito determinada a me realizar. Eu vou até lhe contar um pouquinho de história, porque faz parte disso. Eu me formei em piano como concertista com 16 anos e fiz aperfeiçoamento por 4 anos com o professor Souza Lima e já estava pronta para o meu sonho, porque eu só tive 2 sonhos na vida, eu só pedi para o universo 2 coisas na vida, que uma foi aquele corpo e o segundo era ser uma concertista na Europa de carreira. Então, eu nunca pensei na minha vida em casar ou ter filhos. Eu seria uma pianista na Europa e eu me preparava para isso. Só que eu me casei, me apaixonei muito. Com 16 anos já me apaixonei e casei com 20. Aí foi uma vida de conquistas, que daria um livro só a minha vida de começo e de casada. E tive 4 filhos. Uau! Com 28 anos, eu já tinha 4 filhos, né? Com 23 anos, eu me formei em Direito. Quando eu me formei, acabado de nascer o 2º bebê. Eu fiquei grávida nos 2 anos da faculdade. Nossa! Eu estudava com os livros no fogão, o carrinho do bebê empurrando com o pé e os olhos estudando. O livro no tanque e os olhos estudando e o carrinho do bebê empurrando, já esperando o outro, né? Assim eu me formei. E era das melhores alunas, viu? E aí, mas eu tinha... Como eu me apaixonei pelos meus bebês, que foram 4 homens, eu jamais tive a intenção de exercer minhas profissões, porque eu disse, não, eu sou incapaz de deixar meu filho numa creche ou num maternal, o meu filho pequenininho, sou incapaz. Se eu fizer isso, eu vou morrer. Então, só para eu entender até aqui, apesar de você ser uma pianista exemplar, você deixou o sonho de ser uma concertista por conta dos seus bebês. Foi. Mesmo assim, você fez uma formação em Direito, sendo uma das melhores alunas. Fui. Sem a intenção ainda de advogar, porque você não queria deixar os seus desejava, bebês. quando eu tinha, ainda, não, eu tinha e não tinha, porque eu tinha a intenção, mas não podia, eu tive que... entendi. Porque aí eu tive que fazer essa opção, quando eu me formei. Entendi. Porque eu adorava o direito romano, as leis, e hoje, ainda... quarta-feira agora eu fui a um fórum em São Paulo e foi um dia de uma realização enorme para mim. Eu tive uma felicidade imensa naqueles corredores, porque ali, meu escritório era em São Paulo, e eu andei muito por aqueles corredores, vendo meus processos. Que prazer que eu tive enorme de estar agora, quarta-feira, ali, sendo atendida presencialmente, vendo cada detalhe daquele fórum que eu amei tanto, que eu amo, não é? E eu me dei conta hoje que, quando eu era criança, além de eu ter o talento do piano, eu já tinha o talento da advogada. Porque eu era uma criança que já queria decidir para os outros. E que já dizia, não, você pode fazer assim, porque isso permite, isso não permite. Como é que eu poderia saber isso?
porque já era um talento, não é? Sim. Mas vamos voltar um pouquinho, porque assim, nesse período da sua vida que você estava estudando, se formando, com os bebês nascendo e crescendo, tudo isso tirou um pouco da tua autonomia, né? Porque nesse momento você não estava conseguindo mais ser a Célia, aquela Célia que queria ser a pianista e tal. Então. Como que foi retornar? Não, mas eu vou falar um pouco sobre essa Célia, que foi só... Isso. Eu vivenciei esses 20 anos praticamente de dona de casa e mãe. 20 anos? Porque eu tive o primeiro bebê com 21 e eu comecei a minha vida profissional com 40. Então, foram praticamente 20 anos dedicados à minha casa e aos filhos. E, nesses 20 anos, o meu desenvolvimento pessoal foi enorme. Os meus filhos, criar meus filhos, atendê-los nas emergências, atendê-los nas dificuldades deles. Eu fui criada com 3 irmãs e, de repente, eu tinha 4 homens, muito diferentes para mim, não é? Uhum. Outra vivência. E eu me desenvolvi horrores, sabe? E eu não fui dona de casa de ficar em casa, não. Eu estava em casa, eu pintava as molduras dos quadros, dourava tudo. Eu tinha um ateliê em casa. Uhum. Eu pintava os bancos de ferro do jardim, eu me ocupava disso e daquilo. Então, eu desenvolvi habilidades enormes. Eu costurei, fiz roupa para mim, para os filhos. Eu pintei o set como dona de casa. E era uma mulher muito feliz e muito bonita. Você só me via cheia de colares, de pulseiras e feliz da vida, né? Só que aí, quando chegaram os 39, eu tinha foco nos 20, quando eu resolvi criar meus filhos. Com os 40, eu começo, então, a minha vida intelectual e artística, porque meus filhos já vão estar adultos. Uhum. E eu vou poder iniciar a Célia, né? E aí, foi aí que o negócio começou a ficar mais efervescente. Me conta um pouquinho disso, porque assim, quem está olhando de fora vê uma Célia que pôde, não é a realidade de muitas mulheres de hoje em dia, né? Hoje, além das mulheres, muitas delas serem mães solo, né? Uhum. Não é a realidade poder ficar em casa como você pôde no passado, cuidar exclusivamente dos filhos, e aí você pôde trabalhar outras habilidades como pintura e tudo mais. Aí voltei no piano também, não é? Isso. E aí quem olha assim pensa, desse jeito é fácil, né? Só que a gente sabe que nunca é fácil, né? Nunca é fácil. Ser mãe, eu digo que foi a minha atividade mais difícil. As outras todas eu tiro de letra. Eu faço uma petição em 2 minutos, entendeu? Eu faço tudo com uma leveza muito grande, muito rápida, muito fácil. Mas ser mãe foi o mais difícil, mais trabalhoso, porque você lida com outras almas. Um filho, você pensa que você pode imaginar que vai ser assim, desse jeito, do outro. Não, você está lidando com almas diferentes da sua, diferente de tudo. Não é? Isso aí eu aprendi muito, não é? Eu aprendi essa elasticidade da vida. Você é muito flexível, né? Porque você, a partir do momento que você fala que você, quando vem os desafios maiores, você simplesmente aceita, tudo respira, aceito, tudo, e fica no seu cantinho até as coisas mudarem, né? Faz a sua parte, continua fazendo a sua parte. E eu tenho uma forma de ser muito interessante para isso, porque quando eu tenho o desafio terrível, que eu não vou suportar, que eu posso adoecer por causa do desafio, eu me ocupo de alguma coisa que vai me engrandecer lá em cima. Conta um pouquinho disso pra gente. Entendeu? Por exemplo, o meu livro de crônicas. Eu nunca pensei em ser escritora. Só que, em uma época, uns 15 anos atrás, eu estava num tempo de uma dificuldade enorme na vida particular. Muito grande, imensa. Foi nessa época que você se separou? Não, ainda era um pouco de consequência, porque uma separação nunca acaba. Uma separação deixa os lastros sempre. Você vai sempre ter alguma coisa. Mas, e aí, o que é que aconteceu? Chegavam as noites e eu, naquela coisa de quase ficar desesperada com a situação,
Eu disse não. Eu peguei a caneta por intuição e comecei a escrever uma história da minha vida positiva. E aí eu escrevi uma história. E no final, muitas noites se sucederam assim, e eu comecei a escrever histórias da minha vida positivas. Coisas lindas que me aconteceram, coisas que eu adquiri pelo meu pai, pelas experiências dele, que meu pai foi fantástico. Disso tudo eu comecei a me conhecer. Pelas minhas crônicas eu me conheci. Eu conheci o que estava por trás de histórias que eu vivi. Eu conheci como é que eu me fiz, escrevendo aquilo tudo de uma vida, não é? Nossa, e aí, isso tudo realmente é uma inspiração, né? Todo o nosso papo aqui vale muito a pena quem está assistindo aqui com a gente, porque é uma inspiração. A gente vê a Célia aqui toda cheia de vida, toda linda, modelando por aí, porque você também é modelo, graças a Deus, o que também foi fantástico, hein? Depois eu vou falar um pouquinho disso, porque foi fantástico. Célia, me conta aqui, como que o dinheiro e a dependência financeira influenciaram a sua vida e as suas decisões? Olha, dinheiro nunca me influenciou. Eu fui uma garota, eu tive o prazer, de que Deus me deu também, de nascer numa família de recursos. Também, às vezes, oscilava aquela situação do meu pai, porque meu pai era boêmio. Então, quando ele estava de pé no chão era uma coisa, quando ele estava na boemia era outra. Eu conheci de tudo, eu conheci do top do luxuoso ao top de não muito luxuoso, entendeu? Uhum. Mas eu nunca dei valor a isso. O meu valor era o meu piano e o meu talento, não é? Eu me orgulho muito porque quando eu estava para casar, o meu sogro queria que eu morasse com eles, com um casal, porque era um casal de idade, a casa belíssima, na ponta da praia, hoje é um prédio enorme, e o meu noivo saindo de casa, eles teriam que vender a casa, porque minha sogra ficava muito sozinha. Ele queria, insistia que eu morasse com eles. E eu falei, decidi, não fico aqui. Uau. Eu vou morar, eu quero ter a minha casa. Então, nós éramos estudantes de direito, nós dois. Uhum. Ele havia conseguido um emprego há 3 meses para poder casar. Então, o meu pai disponibilizou uma casa da família para nós irmos morar. Só que não tínhamos móveis, não tínhamos nada. Os meus móveis foram os móveis velhos que a minha mãe tinha quando mudou-se da casa, uns anos antes, uhum. E que esses móveis estavam todos deteriorados, né? Então, a minha primeira cama de casal foi um estrado com um colchão em cima, por opção minha, sim, porque eu quis ter a minha casa. Uhum. E quando eu tinha tido a opção de morar numa casa com cortinas de seda pura, um quarto só para os meus armários, com os meus vestidos, para minhas coisas, com o maior luxo. Então, eu me orgulho dessa Célia que eu fui, porque nós vamos casar, mas vamos viver do que você vai poder. Uau! Então, a tua liberdade emocional sempre foi muito forte, né? Forte, eu tenho meus princípios. Então, dinheiro, como você tocou nesse assunto, eu sou muito... o dinheiro, para mim, é uma coisa que a vida vai me trazendo, porque eu vou merecendo, entendeu? Entendi. Eu não tenho essa preocupação. Eu queria que você contasse um pouquinho, já pegando esse gancho, como que foi quando a Célia resolveu sair do escritório, né, do então marido. Conta um pouquinho essa história, que essa história é muito inspiradora para as mulheres que acham que... Eu estou vendo que você é muito livre, né? Você sempre Sou foi livre. muito livre. Ai, como é bom, meu Deus, livre, leve e solta. E a liberdade, para mim, é um valor muito forte. Quando eu vejo a tua história, né, quando você me conta algum pedaço, eu sempre falo, puxa,
a gente é muito fácil ser livre, né? Só Mas gente... tem olha, só que tem um preço. Tudo na vida tem um preço. Sim. Tudo na vida tem um preço. Quero que você conte um pouquinho disso. Você pode contar um pouquinho dessa história? Então, de quando foi você... uma aventura eu me tornar dona de um escritório. Porque, Isso, uma aventura. Porque jamais eu me imaginei com uma atividade que não me desse uma garantia, como se eu fosse... Porque há algum tempo ainda cheguei a pensar em fazer magistratura e depois porque estava havendo desencontro meu com ele, sabe? Então aquilo estava ficando pesado e eu sei o limite do pesado. O limite do pesado, as mulheres têm que respeitar o limite do pesado. Nossa, isso é muito inspirador. Porque as mulheres erram quando insistem no limite do pesado. Uau, conta um pouquinho dessa história para servir de inspiração. Então, nós temos que saber isso, porque a partir do limite do pesado, aí pode vir agressão, pode vir isso e aquilo, entendeu? Que eu vejo como advogada. Eu vejo nos fóruns, eu vejo na televisão. E isso a gente ainda, em pleno 2025... Isso nunca vai acabar, infelizmente. Porque isso é da vida, já vem do tempo dos Césares, de Cleópatra, sempre a vida se repete. Porque vem das emoções humanas. E é isso mesmo. Mas eu quero que você conte essa tua história. E aí, então, eu cheguei aí numa empresa de São Paulo, a Cato, né, que é especializada em colocação de profissionais. E quando para ser uma advogada de empresa, porque eu não tinha ideia de ter um escritório, jamais. Mas você trabalhava com seu marido, não? Mas eu precisava sair de lá. Ah, tá. Então, para precisar sair de lá, a primeira intenção minha foi procurar essa empresa Cato, lá, acho, se não me engano, na Itapeva, e ver se eu me colocava como advogada de empresa. Que aí teria salário, tudo aquilo que eu imaginava. Conseguiu? Aí, quando eu cheguei lá, eu levei meus julgamentos dos tribunais, mostrando que era uma advogada competente, né? Tinha lá julgamentos dos tribunais, do TFR, na época era TFR, e toda feliz, né? E mostrei tudo aquilo, aquela papelada. Ó, que lindo, que não sei o quê, não sei o quê. Aí o rapaz muito gentil que me atendeu, ele disse, doutora, eu vou lhe dizer uma coisa. Você ama seus processos. Você jamais pode ser uma advogada de empresa. Uau. Você é uma advogada. Uau! Siga. E aí eu vi que eu teria que seguir, não é? Então, eu tive uma circunstância abençoada, porque de uma coisa muito triste, que foi a perda do meu pai, ele havia deixado um numerário que foi dividido entre as 4 filhas, né? A parte das minhas irmãs, elas logo usufruíram. E eu, como eu estava numa situação delicada, eu guardei. E aquele meu reforço financeiro, foi o que me possibilitou dar o passo de ter a coragem de abrir um escritório. Mas não foi fácil. Eu levei um mês indo da Praça João Mendes, parando na esquina da Rua Riachuelo e sem coragem de dar o passo. Porque eu sabia que na hora que eu fosse ali e alugasse o escritório, eu estaria mudando a minha vida todinha, pessoal. Uau, eu estou toda arrepiada aqui e eu quero só enfatizar essa tua fala, porque você sabe que eu trabalho com planejamento financeiro voltado para a liberdade e principalmente com mulheres, né? E quando você me conta essa história, nunca é fácil, mas você tinha, olha o que você falou, as suas irmãs receberam o mesmo tanto que você, mas elas usaram tal, e você já sabia que poderia estar vindo um momento, porque você observa a sua vida. Você sim, observa. E aí você fez o quê? Você reservou aquela parte que te dava, porque você sabia que poderia te ajudar lá na frente a dar um passo. E mesmo assim, quando você resolveu dar esse passo, você estava com medo, porque você falou, vai mudar a minha vida pessoal. Ou seja, você acabou se divorciando, se ficou separando. assim, inevitável, né? Depois a separação, o divórcio. E aí eu comecei, não é? Aquela Célia que tinha secretária, que digitava tudo, que não sei o quê. Eu, em computador, eu não sabia nem... Só sabia pôr o botão para ligar. Posso fazer, assim, só um parênteses, porque eu acho muito importante, principalmente para o meu público, né? Que o meu público está ali na faixa dos 30, 40, 50 anos.
Fala para mim quantos anos você tinha só nessa fase que você resolveu dar um passo corajoso para trocar e mudar a sua vida. Quantos anos você tinha nessa época? Eu tinha 52 anos. Ou seja, a gente acha que... Eu estava nova, menina, eu estava começando. Mas eu também acho, hoje eu acho que a gente tem, né? Mas olha, é uma coisa que jamais eu pensei na minha vida. Foi idade me desmerecendo, idade me diminuindo, não. Sabe, eu sempre me achei mandando na minha vida, mandando na minha vida. Então, mas por que eu tô enfatizando? Porque aos 52 anos, com 4 filhos, que ainda eram jovens, né, adolescentes... Não, já tinha filho com 30 anos, né? Já tinha filho 2 com filhos 30. casados e 2 solteiros. Mas você resolveu mudar a sua vida por conta dos seus valores de liberdade, de tudo, e você deu um passo muito corajoso. Foi. E hoje em dia, quando eu não acredito. Foi terrível, eu dou um valor enorme, sabe? Porque ainda logo em seguida, porque isso foi em 95, em seguida depois veio o Plano Real, que cortou todo o valor dos bancos, aí de repente eu me vi sem nada, não é? Na conta bancária. Tendo acabado de começar o escritório. Mas aí eu pensei, o que vai me confortar é que o Brasil inteiro está assim. Então, eu vou acompanhar o Brasil, não é? Visão positiva da vida. É uma coisa que realmente, olhando agora, né, de onde você está, aqui, de onde você já chegou, uma coisa que com certeza faz muita diferença é a tua visão sobre a vida, sobre si própria. Minha confiança interna. Eu tenho uma confiança interna absoluta, enorme. Eu vou lhe dar um exemplo nessa parte financeira que você não vai acreditar. Em 2003, por uma circunstância que aconteceu no imóvel que eu estava em São Paulo, que eu alugava em São Paulo, sabe? Uhum. A minha casa de Santos era alugada e com aluguel era pago o aluguel de São Paulo. E, de repente, por uma circunstância de uma locação que eu acabava de fazer em São Paulo, eu me vi obrigada a mudar. Uau. E na hora que eu me vi obrigada a mudar, a minha casa de Santos foi desocupada por ordem da prefeitura, que não poderia mais ser empresa. A casa já era empresa há 17 anos, de repente chega lá e só pode ser particular residência. Quando eu vi, eu aqui precisando mudar em São Paulo, sem poder sair para procurar outra casa, porque eu aluguei uma casa de um homem solteiro, e no final o homem era casado. A mulher apareceu lá, me destratando, com 3 meses de locação. Em 3 meses de uma locação, com uma mudança enorme, com pianos, com tudo, eu resolvi. A casa de Santos está desocupada, eu vou para Santos. Em 15 dias eu resolvi. Depois de um gasto enorme na mudança que eu tinha feito para essa casa de São Paulo. Até o transportador falou, mas, doutora Célia, como é que vai mudar agora que a senhora acabou de mudar? Eu disse, estou mudando. Uau! Resolvi na hora. Então, você não nasceu em Santos? Eu sou santista, não. Você é sou santista? Eu fui para lá quando os meus filhos foram para a faculdade. Tá. E aí foi um barato, porque eu mudei e a vida virou de ponta cabeça. Ponta cabeça. Eu morava em São Paulo, numa casa belíssima, e que eu amei muitos anos. Morei lá no Brooklyn, uma casa que era um hotel 5 estrelas, sabe? E de repente o dono resolveu vender a casa, e aí que eu mudei para essa outra, que não deu certo, né? Sim. Então, eu cheguei, quando eu mudei de volta para Santos, nada combinava com nada na casa de Santos, mas porque eu vim com tudo misturado, escritório, casa, não sei o quê, porque nas casas que eu morei em São Paulo, eu tinha um escritório separado na casa. Eram umas casas grandes, tinha um escritório, que eu atendia até cliente em casa. Bonitos os escritórios. E aí eu vim para Santos com tudo misturado. Tinha arquivo na sala, tinha tudo de emergência. Meu Deus. E eu jamais pensei em voltar para Santos, porque eu queria, com 60 anos, parar de advogar e ser pianista na Europa. Porque ainda era a meta. Entendi. Célia... Mas aí eu vou te contar a parte da financeira. Resultado. Eu tinha comprado em São Paulo o meu escritório
e tinha lá, além do escritório, eu havia comprado uns boxes de garagem, que era no prédio do escritório, que eu alugava. Então, eu toda feliz, eu fazia as contas, como você fala, né, do financeiro. Tanto por mês da aluguel. Aí depois eu saio do meu escritório, eu alugo os conjuntos e mais a garagem, e aí eu vou me aposento, dá mais tanto. Nosso valor ia crescendo, né? Isso eu passava a madrugada fazendo a conta, né? Projetando os 60 para ir para a Europa. Porque aí eu tinha independência para ir para a Europa por minha conta, né? Bom, aí aconteceu tudo isso e vim para Santos. Os escritórios eu não conseguia alugar. Fiquei com despesas enormes de condomínios, das garagens dos escritórios. Moral da história. Aquilo ali, na minha casa, recém da mudança, quando eu abri a gaveta, era assim de boletos de condomínios e coisas para pagar. E eu não tinha dinheiro. Porque eu paguei uma fortuna em 2 mudanças e estava sem nada. Mas eu dizia assim, meu Deus, mas Deus vai me ajudar. Eu tenho confiança que, de alguma forma, isso aqui, eu tenho que estar tranquila, porque Deus vai me ajudar. Eu abri a gaveta e fechava. Né? E na transição de trabalho, de São Paulo com Santos, com um cliente de São Paulo, eu aqui, né? Aí, mas chegou uma hora que não deu mais. Eu disse, eu vou ao banco, vou ver o que é que eu faço, um empréstimo, né? Para pagar aquilo tudo. Aí fui lá ao banco. Quando eu cheguei lá, pedi, olha, eu estou precisando de tanto, fazer um empréstimo, ver se é possível. Aí a moça falou, qual é a sua conta? Tal. Aí ela olhou para mim, Célia, eu vou lhe dar uma resposta aqui, mas primeiro você senta, que é uma resposta que você vai ter que estar sentada. Eu disse, Nossa Senhora, né? O que é que vai ser? Aí sentei. Quando eu sentei, ela disse, Célia, há 2 meses tem tanto de valor na sua conta depositado, de crédito. Da onde que veio esse dinheiro? Era o valor de todos os boletos. Aí eu disse, é Deus. A Deus me escutou. Da onde que veio esse dinheiro? Força que a gente tem que ter essa força. Meu Deus, eu tô passada. Muito. Eu fiquei muito emocionada, agradeci, porque Deus escutou a minha certeza, a minha convicção de que eu ia conseguir. Uau. Olha, era um dinheiro alto, né? Porque eram Você muitos tinha condomínios muitos... atrasados. E você não sabia que ele estava lá? estava lá há 2 meses. Era de um processo, de um assunto de processo antigo que depositaram e eu não sabia. Meu Deus. Eu nem sei, agora eu perdi o rumo da minha... Então, esse financeiro, agora eu vou lhe dar a minha experiência. Eu aprendi a ser livre, leve, solta com o financeiro também. Eu não sei, eu sempre digo, amanhã não sei. A gente só tem hoje, né? Então, hoje, se está horrível, eu faço ele ficar bonito, entendeu? Eu rejeito o que é feio, em primeiro lugar, né? Uau, olha, a gente está se encaminhando para o final aqui, mas eu estou impactada com algumas coisas que você me contou, porque a gente conversou pouco desde que a gente se conhece, né? Sim. E eu queria que fosse mesmo assim, porque eu sabia que você tem muita história para contar. É uma força, nós temos que confiar na força interna que nós temos. É isso que eu vejo que falta muito, pelo que eu examino, não é? Sim. Mas eu quero que você até finalize com isso, porque eu já ia pedir mesmo, né, para você deixar um recado, mas ainda tenho só mais uma perguntinha para você, tá bom? Você ainda trabalha, né? Você se reinventa e realiza várias coisas. O que te move de verdade? Porque você já falou que você tem uma força interna muito forte, mas o que de verdade te move nessa vida? A vida. Adorei. Vida, porque eu adoro a vida. Eu adoro estar me realizando na vida. Cada dia para mim é precioso. Eu sempre fui assim. Eu sou a Célia, eu sou a mesma Célia do colégio, entendeu? Hoje eu digo, na realidade, quem me vê uma pessoa falante, exuberante, alegre, mas eu sou muito quieta, porque eu estou sempre concentrada. Entende? Você tem um equilíbrio entre o que você realmente é. Né? Você sabe de quem você confia no que você realmente é e você passa
para todo mundo que tem a oportunidade de estar perto de você, você passa essa alegria, essa... Sou alegre. É uma força. É uma conquista, viu? Porque a Célia, do começo da vida, era muito tímida e não tão alegre. Aquela gordinha lá por um tempo. Mas eu posso dizer que o meu chão é a música. Entendi. Se eu não tocar, eu não sou tanto. Então, aqui, só para a gente, agora sim, para finalizar, eu queria que você contasse das coisas que você está fazendo, um pouquinho, que eu já falei no começo, né? Que você escreve, mas eu queria que você me falasse só um pouquinho das coisas que você está fazendo. Com quantos anos você começou a modelar? Ah, maravilhoso, porque eu comecei com 76 anos. E foi uma surpresa do destino, porque eu nunca pensei em fazer isso. Foi a minha manicure que me deu uma ideia. Uhum. E justamente eu estava numa fase de virada de um tempo de terror, entendeu? Uhum. E aí, quando ela disse, não, Célia, lá é para qualquer idade. Eu, mesmo assim, achei que era um curso que deveria custar muito alto, e não é. Uhum. Mas um dia eu tive a coragem, liguei e fui lá. Menina, eu me encontrei. Essa aula de segunda-feira, a última, foi fantástica. Lá eu encontrei a Célia leve e bonita. E, assim, é uma coisa tão leve dentro de mim, que foi até essa leveza que eu senti no fórum quarta-feira, não é? Essa leveza feminina. O que é que eu quero deixar, então, de mensagem para as mulheres? É sobre isso. Porque nós jamais devemos bater contra o masculino. Vamos sempre examinando as situações da vida, tudo, mas nós temos que olhar muito para o nosso feminino, porque, às vezes, para conquistar no espaço ou na relação com o masculino, nós adotamos as posturas masculinas. Nós adotamos dentro de nós as posturas masculinas, que é no jeito de gesto, de falar, de ser mais brava, mais endurecida. Então, o feminino é nosso. Isso ninguém tem. Uau! Célia, nossa, agora, você disse lá com 76, né? Você quer contar para a nossa audiência quantos anos você tem hoje? Porque só cronologicamente, né? Porque eu estou vendo que tem uma menina de 15 anos aqui na minha frente. Conta pra gente qual que é a tua idade cronológica hoje. Eu tenho 81 anos, lindos! Adoro! Eu estou muito feliz, eu estou muito Desfilo de maiô, 2 peças de biquíni, com corpo bonito. Aliás, não vem que não tem, a idade não é nada, gente. Sejam bonitas, se gostem. Aliás, Célia, isso foi uma das coisas que mais me impressionou quando eu te conheci. Essa tua leveza de ser uma mulher bonita, realizada, que viveu muito, mas que ainda sabe que vai viver mais ainda. Eu sei que você tem coisas para realizar. Não tem futuro para mim. A vida para mim é todo dia, como eu digo, né? É isso. E cada dia tem que estar melhor. Melhor e mais bonita. Melhor e mais bonita. Célia, você é a prova viva de que não existe momento certo além do que a gente tem agora. Esse momento de ser feliz, esse momento de estar aqui. Vale a pena. Tem preço? Tem. Podemos pagar? Pagamos o preço. É sofrimento, mas vamos vencer, gente. Ai, não tinha um jeito melhor de finalizar essa entrevista. Muito obrigada. Vou deixar aqui as redes da Célia, se ela quiser, eu posso deixar. Pode deixar, com prazer. Vou deixar também o link, porque ela tem um dos livros dela, tá com 100% de avaliação na Amazon. 5 estrelas. Né? 5 estrelas. Segunda edição já. Já está na segunda edição. Eu já li 2, eu estou com o 3º lá para iniciar. Um deles a minha mãe já levou para casa, que é o dos 8. Como está bem bonita, dos 12 aos 80 ou mais, né? Porque esse é um livro de saúde, não é só de beleza, é de saúde. Eu sei, eu li. Eu li e minha mãe agora está lendo também. Muito obrigada, de verdade. Eu que agradeço a alegria de vir aqui falar com você, que eu admiro tanto você também, o seu trabalho e tudo, eu sou admiradora. Obrigada. E foi o universo que nos trouxe o conhecimento recíproco, né? Foi São coisas, eu falo muito no universo, então agradeço ao universo hoje. Nada acontece por acaso. Nesse momento que eu estou buscando esse resgate dessa feminilidade,
de ter vivido muito no masculino por conta de profissão e tudo. No momento que eu estou buscando esse resgate de ser realmente uma mulher feminina e de olhar para esse ponto, encontrei você na minha vida, que para mim, eu espero que não saia torta essa minha homenagem que eu quero fazer. Mas eu me vejo em você, eu quero estar assim. Com certeza, quando é a minha meta. Quando eu chegar lá nos meus 102 anos, eu ainda quero estar bonitona igual você. É isso aí. Passeando e dançando e cantando e tocando e fazendo de tudo. Então, muito obrigada por ser essa mulher inspiradora, não só para mim, mas com certeza para as outras que têm o prazer de te conhecer. E você vai ser assim, porque você é igual como eu era com 52, né? Obrigada, Deus. A gente está terminando. Eu queria ficar mais uma hora aqui com essa mulher incrível. Mas a gente tem que terminar aqui. Vou colocar o link para os livros, para vocês conhecerem os livros dela. Vou colocar também o do canal, porque ela tem um canal das músicas. Tenho no YouTube. Eu tenho tanto música clássica, tocando nos palcos de São Paulo, como tenho música popular e como tenho as canções, né? Tenho 25 canções em que eu sou a compositora, né? Além de pianista, você também é compositora. Toda hora que eu converso com ela, eu descubro uma vertente, uma versão dessa Célia aqui. Gente, muito obrigada por ter ficado até aqui. Eu tenho certeza que você também adorou esse bate-papo aqui com a Célia. Eu tô indo, mas eu volto.